Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então à nossa preparação em relação à botânica. O assunto dessa aula é fisiologia vegetal, ou seja, nós estamos estudando aí o funcionamento das plantas. Nós já falamos de absorção, nós já falamos de transpiração. E nessa aula vamos entender como que as plantas elas transportam a seiva. E o transporte de seiva nós chamamos de translocação de seiva. Lembre-se que plantas não possuem sangue, plantas têm seiva. Tem a seiva bruta. Seiva bruta, estamos falando de água e sais minerais. Seiva que vai ser transportada pelo xilema, que é um vaso condutor. E temos a seiva elaborada. A seiva elaborada, nós estamos falando de principalmente açúcares que são produzidos na fotossíntese, lá nas folhas principalmente. Mas esse açúcar que é produzido lá nas folhas, ele tem que chegar até a raiz. E como que esse açúcar desce? Como que essa água sobe? É isso que nós vamos estudar nessa aula. Com relação à translocação de seiva, existem algumas teorias, algumas hipóteses. E um mecanismo que foi testado em laboratório é a questão da pressão positiva da raiz. Existe uma pressão positiva da raiz. Como assim, professor? Você sabe que a absorção de água acontece por osmose. A osmose, um transporte passivo. A raiz, normalmente, ela está hipertônica em relação ao solo. E o fato da raiz estar hipertônica em relação ao solo, ela puxa a água. E ao puxar a água, essa força de absorção faz com que a água seja empurrada pelo caule. Mas espera aí, essa força também não é tão grande. Então, esse mecanismo nós chamamos de pressão positiva da raiz. Ele foi testado em laboratório. Então eles pegaram uma plantinha, colocaram um tubinho ali contendo mercúrio e perceberam que a água empurrou essa coluna de mercúrio para cima, mostrando que realmente uma planta sem folha, ela consegue ter ali uma pressão positiva da raiz. Então esse é o mecanismo que ajuda a água a subir, mas não explica como que a água sobe em plantas de grande porte, 5, 10, 15, plantas de mais de 50 metros de altura. Como que a água sobe? A pressão positiva da raiz não explica. Ela ajuda a água a subir um pouquinho, mas subir a grandes distâncias ela já não explica. Um outro mecanismo que auxilia na subida da água é a capilaridade. E você pode fazer um experimento aí na sua casa. Você pega um recipiente, você pode testar com 3 canudos, um canudinho mais fino, um canudinho mais grosso e um canudinho que tem um diâmetro médio. Existe um fenômeno chamado de capilaridade. As moléculas de água, elas tendem a aderir à parede. O que acontece quando você coloca o tubinho mais fininho em contato com a água? Existe uma tendência dessa água subir. E perceba que com o tubinho, quanto mais fino ele for, a água sobe mais. No tubinho que tem ali um diâmetro médio, ele sobe uma quantidade média. No tubinho que ele é mais grosso, um diâmetro mais grosso, um diâmetro maior, ele sobe bem pouquinho. Esse fenômeno que a água tem de se aderir à parede de uma estrutura sólida, e se você pensar no xilema, a parede do xilema, essa água pode ter ali um fenômeno então também de capilaridade. Então a capilaridade auxilia para que essa água suba, mas novamente, não explica como que essa água sobe em grandes distâncias. O que vai explicar a subida dessa água em grandes distâncias é uma teoria que a gente chama de coesão-tensão, ou teoria de Dickson. Mas para poder falar dessa teoria, eu preciso preparar alguns itens aqui, né? Algum vocabulário. Quando eu falo assim, coesão, coesão do quê? Então, vem comigo. Existe um experimento que você pode aí fazer na sua casa. Você pode pegar uma rosa branca e aí você corta ela, talvez não em 4, mas pode cortar em duas partes. É importante que você corte meio de lado. Você pode colocar essa rosa em contato com água e corante e aí você consegue entender que realmente então a plantinha absorve essa água, porque o corante vai aparecer ali na pétala. Então é um experimento de repente legal para você fazer. Para poder falar da teoria de Dickson, teoria da coesão-tensão, vamos entender o que é uma coesão. Coesão das moléculas de água. Quando você estuda lá na bioquímica as propriedades da água, uma das propriedades da água é a questão da tensão superficial.
O que faz um inseto, o que faz uma aranha, um animalzinho pequeno parar em cima da água? A questão da tensão superficial. E por que isso acontece? Veja que aqui eu tenho uma molécula de água e aqui eu tenho outra molécula de água. O hidrogênio, ele só faz uma ligação. Cada hidrogênio só faz uma ligação com o oxigênio. Então você tem aqui uma moléculazinha de água. Se o hidrogênio só faz uma ligação, como que ele se liga com o oxigênio? Aqui existe uma atração. E essa força de atração nós chamamos de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Senhor, então quer dizer que uma molécula de água ela atrai outra molécula, que atrai outra molécula, que atrai outra molécula? Exatamente. Então isso acaba formando o que nós chamamos de tensão na superfície da água. Quando um animalzinho, no caso um inseto Jesus ou um aracnídeo, que ele é muito leve, ele consegue parar em cima da água sem quebrar essa tensão superficial, devido à coesão entre as moléculas. Existe uma força aqui de atração, já que o hidrogênio está mais positivo em relação ao oxigênio, existe ali uma força de atração. Com relação à teoria que explica como que a água sobe, essa teoria é chamada de teoria de Dickson. Um cientista conhecido como Henry Dickson, lá em 1914, ele fez um experimento tentando mostrar então como que a água sobe. Então vamos entender, galera, tudo começa com a absorção, lá no processo de imbibição. Lembra quando nós estudamos a parte da absorção? A água pode ir diretamente pela célula, a gente chama essa via de via simplástica. A água pode ser absorvida por entre a célula, a gente chama essa via de via apoplástica. Esse processo de absorção de água nós chamamos de imbibição. Então tudo começa com a planta absorvendo água. Só que lembre-se que a planta também transpira. E a transpiração é a perda de água na forma de vapor, lá pelos estômatos. Nós já estudamos os estômatos, então você já entende que ali acontece a transpiração, a perda de água na forma de vapor. Imagine uma moléculazinha de água sendo liberada aqui, sendo transpirada na forma de vapor. Isso vai gerar uma tensão. É como se tivesse aqui uma força de sucção. E quando uma molécula de água ela sai da planta, ela acaba puxando outra molécula. E vai puxando outra, e vai puxando outra, e vai puxando outra. Então gera aqui o que nós chamamos de tensão. E como existe coesão entre as moléculas de água, existe uma tendência dessa água acabar subindo pelas células do xilema. Então veja que existe uma coesão entre as moléculas de água, que agora você já sabe o que significa essa coesão. Existe uma tensão. O que é a tensão? A tensão é essa força de sucção que acontece aqui. Como se tivesse uma força sugando essa água. A planta está transpirando e o fato dela transpirar, isso faz com que, devido à coesão entre as moléculas, existe uma tendência dessa água subir. Veja, essa é uma explicação que tenta mostrar como que essa água então sobe a partir de árvores, a partir de plantas de grande porte. Você tem plantas aí com mais de 100 metros de altura, como as sequoias. Então, como que essa água sobe? A teoria de Dickson tenta explicar isso. Lembre-se então, teoria de Dickson, conhecida como teoria da coesão-tensão. A coesão entre as moléculas, a tensão gerada pela transpiração estomática, a transpiração lá dos estômatos principalmente, já que a transpiração estomática corresponde a 95%, transpiração cuticular corresponde a 5%. Isso em relação à seiva bruta, que nós estamos falando aí de água e sais minerais. A água sobe, os sais minerais são absorvidos também do solo. Mas como que acontece o transporte da seiva elaborada? O transporte da seiva elaborada acontece através do floema. Enquanto o xilema sobe levando água e sais minerais, o floema ele principalmente desce levando o alimento da planta. Se são as folhas que fazem fotossíntese, como que esse açúcar, esse alimento da planta chega até a raiz? Então temos aqui uma hipótese. Um cientista, em 1927, fez uma experiência, um experimento que eventualmente aparece essa imagem aí nos exercícios para vocês resolverem. Então essa hipótese é chamada de hipótese de Mint, hipótese do fluxo por pressão ou do fluxo em massa.
O que Mint fez? Colocou aqui nesse recipiente uma membrana semipermeável, ligou esses dois tubos aqui e dentro dessa membrana aqui semipermeável colocou uma solução concentrada, simulando essa parte aqui como se fosse a folha. Já que é na folha que faz fotossíntese, já que é na folha que tem muito açúcar, então ele simula esse recipiente aqui como se fosse a folha. No outro recipiente ele coloca uma quantidade menor de concentração. Então esse outro recipiente vai representar a raiz. E aí, como aqui tem mais açúcar, como aqui está mais concentrado, existe uma tendência natural de puxar água. O sonho da molécula de água é diluir o que está hiperconcentrado. Então essa membrana semipermeável permite que a água passe. Uma vez que essa água passa, o que acontece? Essa água vai subir. Vai subir levando essas moléculas de açúcar, de aminoácidos, de hormônios ao longo do floema. Até chegar onde? Até chegar lá na raiz. Então a hipótese de Mint é a hipótese aí mais aceita, hipótese de Mint, do fluxo por pressão, do fluxo em massa. Lembrando que é uma hipótese que tenta explicar como que essa água, como que essa seiva elaborada, né, que é o açúcar, vai dissolvido nessa água. Então quando a gente fala de seiva elaborada, a seiva elaborada não é só o açúcar se deslocando, é o açúcar dissolvido. Então as folhas estão hipertônicas e isso ajuda a puxar a água acaba empurrando essas moléculas de açúcar, de aminoácidos, de proteínas em direção à raiz. Beleza? Podemos ver esse experimento ainda assim, ó. Falar de fluxo de massa, né? Como a matéria orgânica se movimenta no floema. Então você tem as folhas como órgão-fonte. A folha está aqui, ó, nessa parte. Células do mesófilo. A palavra mesófilo quer dizer é o meio da folha. Você tem aqui então a folha. Aqui embaixo você tem a raiz. Você tem aqui os vasos do xilema levando água e sais minerais para cima. Aqui você tem os vasos do floema que transportam moléculas orgânicas principalmente. Moléculas orgânicas dissolvidas. O sonho da molécula de água é diluir o que está hiperconcentrado. Então a água sai do xilema e vai para o floema, empurrando essa seiva orgânica em direção à raiz. Esse fluxo é chamado de fluxo de massa. Uma hipótese que tenta explicar como que essa seiva circula pelo interior das plantinhas. E existe um experimento que foi feito por Marcelo Malpighi, que nós chamamos de anelamento de Malpighi. Você sabia que se você tirar um anel da casca, imagina que eu sou uma planta, né? Se você tira um anel da casca, quando você arranca esse anel da casca, você arranca ali o suber, você arranca ali o filogênio, o filoderme e normalmente você arranca junto o floema. Tá vendo que o xilema está exposto aqui? Se o xilema está exposto, quer dizer, foi arrancado junto o floema e é o floema que transporta a seiva orgânica, a seiva elaborada. Então o açúcar que está descendo, ele acaba ficando parado aqui, ó. Tá vendo que ele deu uma inchada? Ele ficou meio estufado. Então isso vai acontecer aqui, ó. Você vê que ele fica um pouco estufado. Se eu sou uma planta e eu faço esse anelamento de Malpighi, a raiz deixa de receber essa matéria orgânica. Consequentemente, isso causa a morte da planta. Isso é chamado de anelamento de Malpighi. Agora, e se esse anelamento de Malpighi for feito em um galho? Então imagina que eu sou uma planta, ao invés de fazer no tronco principal, faz aqui em um galho. Vai acumular açúcar na extremidade. É uma técnica que eu posso utilizar para produzir frutos maiores e mais doces. Então, o anelamento de Malpighi, quando é feito no tronco principal, ele mata a planta. Quando ele é feito nos galhos, vai produzir frutos maiores e mais doce porque acaba acumulando o açúcar naquele galho. Maravilha, gente! Então, encerramos assim mais uma aula. Até a próxima!